pessoal, bem-vindos à nossa websérie de 3 capítulos. Nossa ideia aqui é trazer para vocês algumas ferramentas importantíssimas nesse momento que nós estamos vivendo, um momento ímpar, né, de estar dentro das organizações, mas literalmente dentro da sua casa, né, trabalhando nas organizações dentro da sua casa. E isso se faz muito necessário o trabalho do líder, né? O quanto que o líder impacta a vida das pessoas. Então você líder, você que lidera uma equipe, você que trabalha com outras pessoas, essa websérie vai ser de muita valia. A gente vai trazer alguns conceitos que permeiam em 2 metodologias. A metodologia de Harvard, de Team Building, que a gente está trazendo para vocês, onde eu sou formado, tive o privilégio de entender e captar essa forma de atuar em Team Building, e também a metodologia W, onde a gente criou aqui na Warana. A metodologia particularmente faz com que as pessoas e com que o líder tenha um resultado melhor, transfira o aprendizado para o resultado. Então, na união dessas 2 metodologias, nós criamos e nós ministramos um team building aqui na Warana. E nesse momento de pandemia, nesse momento do mundo digital, o team building se torna mais imprescindível ainda para um líder, né? E o que a gente fala quando a gente fala team building é a construção de um time mesmo. Como é que a gente pode fazer com que o seu time fique engajado, mais engajado, nesse momento de pandemia, né? Onde a gente tem medos, onde a gente trabalha anseios, ansiedades, estresse, falta de perspectiva, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso, ok? Bom, nesse primeiro capítulo aqui a gente vai falar da primeira e segunda dimensão da metodologia W, do eu e do medo, né? No segundo capítulo nós vamos falar da consciência e no terceiro da resiliência e do poder. São 5 dimensões da metodologia: eu, medo, consciência, resiliência e poder. E a gente trouxe a metodologia colocando dentro de um team building. Como é que você pode construir o seu time, a sua equipe, para que ela esteja mais engajada, se sinta parte de algo e consiga dar resultado no mundo de hoje. Um mundo totalmente digitalizado, onde as pessoas estão se sentindo sozinhas, isoladas e realmente, literalmente, não conseguem enxergar muito o futuro próximo, uma projeção, né? Não tem planejamento, não dá para planejar muito, né, gente? Quando a gente planeja no mundo de hoje, a gente realmente vê que um planejamento muito prévio hoje não dá muito resultado, porque o ambiente está mudando o tempo todo e ele se demonstra para a gente de uma forma diferente o tempo todo. Então a gente tem que se adaptar. A palavra adaptação é algo imprescindível para um líder e para qualquer pessoa que está vivendo essa situação hoje, ok? Então, primeiramente a gente vai falar com vocês do eu, o eu, né? Então imagine o seguinte: você que é um líder, que trabalha a sua equipe, né? Tem um time que você toca, como é que você está lidando com o eu? E quando a gente fala do eu, você tem consciência, tem autoconhecimento da sua equipe, da identidade da sua equipe? Isso é super importante. Então, qual é a identidade da sua equipe, do seu time? A gente costuma dizer aqui, trazendo um pouco da metodologia de Harvard, quando a gente junta algumas pessoas, quando a gente torna o indivíduo parte de um coletivo, esse coletivo se torna um ser vivo, literalmente. Cada indivíduo é uma conexão para ter uma identidade única do time. Então, entender o que é esse time, a identidade desse time, né, o perfil desse time, o eu mesmo desse time, é super importante. Então, você como líder, o primeiro passo, né, são 5, mas o primeiro passo, quando a gente chama de eu, né, a palavra eu representa isso, autoconhecimento sobre as pessoas que trabalham com você. Então, a pergunta para você é se você tem colocado pessoas na sua agenda, se você tem colocado seres humanos na sua agenda, seres humanos por trás do crachá, pessoas por trás dessa telinha digital. Quando a gente fala isso, a gente está querendo provocar para que você, líder, pense o seguinte:
uma tarefa importantíssima para um grande líder é entender quem é o ser humano por trás do crachá e nesse mundo digital por trás dessa telinha que se apresenta para você em reuniões, em trabalhos que seja no one-to-one, né? Você sempre está falando com o ser humano por trás dessa telinha. E a gente está provocando dessa forma porque a maioria dos líderes, né, se pegar um percentual, ele é altíssimo, não acredita que é uma tarefa dele colocar pessoas na sua agenda. Então, você entender as pessoas, né, colocar um tempo do seu dia, pelo menos uma vez por dia, para bater um papo com a pessoa que está do outro lado da tela, para saber como ela está, quais são os objetivos dela, quais são os anseios dela, quais são as expectativas dela, é muito importante. Então existe uma palavra que a gente utiliza muito, né, uma ferramenta, na verdade, que a gente utiliza muito nos team buildings que a gente faz por aí, que é acordos de convivência. Como é que está o seu acordo de convivência com os seus liderados? Crie bons acordos, faça acordos de convivência no seu dia a dia. Né? E quando a gente fala acordo é isso, é você e ele entrarem num acordo para que vocês convivam bem. Né? Contrato de expectativa é uma outra ferramenta. Qual é a expectativa que você tem do seu liderado e qual é a expectativa que o seu liderado tem de você? Né? Você investir um tempo para olhar para isso faz toda a diferença no resultado do seu liderado, do seu time. Um dado importante que a neurociência nos traz é que se um ser humano não se sente parte de algo, ele não tem vontade de trabalhar na segunda-feira. Se o ser humano não se sente parte de algo, ele não tem vontade de realizar algo de uma forma comprometida. Então, o grande papel do líder nesse mundo digital hoje é fazer com que sua equipe se sinta parte de algo, parte de um objetivo maior. E para que isso aconteça, você tem que falar isso para ela. Você tem que olhar para essa pessoa e se conectar com ela no sentido de mostrar para ela que ela faz parte de um projeto maior. Porque as pessoas estão sentadas nas suas cadeiras aqui, como eu estou aqui agora, olhando para uma telinha, e para ela se sentir isolada é muito fácil acontecer. Isso acontece rapidamente e a maioria das pessoas hoje, e acredito que eu dou bastante treinamento em diversas organizações diferentes, estão se sentindo isoladas e perdidas nesse momento. Então, pare para olhar para as pessoas. Então, quando a gente fala da primeira dimensão da metodologia W, da construção de um time, qual é a identidade dos indivíduos da sua equipe e qual é a identidade da sua equipe. Entenda quem está do outro lado. Entenda e mergulhe e invista um tempo para você fazer acordos de convivência e contrato de expectativa com os seus liderados. Isso aqui é uma pitada do eu. Quando a gente fala também da segunda dimensão da metodologia, que é nesse primeiro capítulo a gente vai falar também, que são os medos, aí é algo que a gente representa como a palavra medo na sua totalidade, né? Medo mesmo. Né? Quais são os medos que o seu time tem no momento de hoje? Né? Quais são os anseios? O que pode fazer o seu time gastar energia para que você não chegue nos seus resultados? E ter consciência disso é ter poder para tomar decisões. Entender os medos, né? Se apresentar para os medos é muito importante. E um time precisa saber quais são os medos individuais e coletivos desse time. Quais são os modelos e crenças que esse time tem que pode limitar para que chegue no resultado extraordinário. E hoje, gente, no mundo digital, isso se torna imprescindível. Entender quais são as crenças do passado que não adiantam mais no presente. Entende? O mundo é completamente diferente e tem muitas pessoas que ainda estão enraizadas no passado, com crenças antigas, com crenças que não existem mais, que pelo menos não podem mais existir. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, né, de medos, o que pode limitar o seu time, o que está limitando o seu time? Mapear isso é muito importante. Porque se você tem consciência do que pode fazer o seu time gastar energia, do que está sendo gasto a energia, você pode ter, com certeza, mais poder para ter mais resultados. E a gente vai falar de poder no terceiro capítulo, que é a parte dos resultados. Então, entender o porquê antes do que é super importante. Toda ação de um ser humano, de um profissional, do seu liderado,
tem um porquê por trás. 90% é o porquê que a gente faz, 10% é o quê. Entenda os porquês da sua equipe, que você vai com certeza ter mais resultados e fazer com que as pessoas se sintam parte de um time. Mas primeiro você tem que olhar os obstáculos, olhar o que faz gastar energia, olhar o que pode fazer vocês não chegarem lá, olhar o que pode fazer vocês pelo menos gastarem tempo para chegarem lá. E isso vem através das crenças que os indivíduos do seu time têm, dos porquês. Olhar isso, conversar sobre isso, mapear isso é importante para que vocês tenham consciência. No team building que a gente faz dentro das organizações, a gente faz um mapeamento dos modelos mentais limitantes do seu time para que a gente possa ressignificar esses modelos e trazer novos resultados. A gente só muda crenças com novos resultados. A gente só muda modelos com novos resultados. E aí isso vem através de novos comportamentos. Mas para que a gente possa fazer isso, primeiro a gente tem que ter consciência do que pode me impedir para chegar lá. Ok? Então, hoje, no capítulo de hoje, falamos do eu, falamos dos medos e no segundo capítulo a gente vai falar de consciência. Então, aguardo vocês para o próximo episódio. Um abraço!